Boa noite, eu me chamo Gabriel e você está no Papo de 15. O Papo de 15 é um bate-papo de aproximadamente 15 minutos, onde o nosso convidado traz uma palavra de fé e esperança aos nossos corações. Hoje eu tenho o prazer de ter ao meu lado Wanderson Daniel. Ele é membro da nossa igreja local, ele é integrante do Ministério de Louvor, ele é tecladista, pianista, guitarrista, baixista, baterista, vocalista e o que mais você pensar com isso. Além disso, ele é CEO do grupo DC Informática e coordenador da UNEF IAD aqui no Polo de Campo do Tenente. Boa noite, Daniel. Qual é o nosso tema de hoje? Boa noite, Gabriel. Muito obrigado. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, a palavra que Deus tem martelado no meu coração aqui por esses dias, como o Gabriel já falou, né, além de multi-instrumentista, também sou empresário, e aquilo que Deus tem ministrado no meu coração é como se manter firme em tempos de crise. Se fosse para dar um tema, como você pediu, eu diria uma fé inabalável, né? E por que isso? Porque eu acredito que uma fé inabalável, ela está firmada verdadeiramente em Deus, na rocha. Ela não está alicerçada em segurança terrena, ela não está alicerçada em situações que nos cercam. É uma fé realmente inabalável porque ela está fundamentada em Deus. E a palavra que, o trecho, né, bíblico que Deus falou no meu coração, está em Mateus 8, a partir do versículo 24. De repente, uma grande tempestade agitou o lago de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco e Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram dizendo: socorro, Senhor, nós vamos morrer. Então Jesus: por que é que vocês são tão medrosos? Como é pequena a fé que vocês têm? Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: que homem é esse que manda até no vento e nas ondas? Bom, vou pegar meu esboço aqui. A gente, na leitura ali, pôde ver que as águas elas começaram a se agitar de repente. Não foi algo que estava vindo numa situação assim, há previsão para isso, há previsão para aquilo, vai fazer tempo ruim. Não, foi de repente. E Jesus estava naquele barco. A questão é, em um determinado momento, os discípulos eles esqueceram quem era Jesus e começaram a olhar para a situação que estava rodeando eles, sabe? E muitas vezes eu percebo que no barco da nossa vida, a gente permite que a situação que está ao nosso redor, ela acabe influenciando em quem a gente crê. Porque a gente começa a olhar para a nossa situação, para os nossos recursos, e você começa a avaliar: será que eu tenho estrutura para passar por isso? Será que o meu barco ele não vai afundar no meio dessa tempestade? Será que... porque as ondas elas estão vindo para cima de mim. A questão é, como é que eu vou passar por essa tempestade? E o que Deus ministrou no meu coração foram 3 passos simples de como a gente não esquecer. Primeiro, quem é Deus na nossa vida. Segundo, Deus que a gente crê. Terceiro, uma fé inabalável. Uma fé que ela não depende, que ela não é circunstancial. Eu gostaria de compartilhar esses 3 passos com vocês. O primeiro passo é dizer que Deus tem poder sobre qualquer tempestade. E isso que eu coloquei aqui é porque muitas vezes a gente olha para algumas tempestades e a nossa tendência, digamos assim, é limitar o poder de Deus, sabe? É falar assim: será que Deus vai agir por mim no meio dessa tempestade? Às vezes eu me pergunto assim: poxa, não é questão de ser autossuficiente, mas é questão de você olhar para as suas condições e você pensar assim: meu Deus, será que eu vou conseguir passar por isso? E você esquece muitas vezes que você se move pela palavra.
ou deveria pelo menos se mover pela palavra de Deus, e não pelas tuas situações, não pelas circunstâncias que te rodeiam. Então, quando Deus ministra no meu coração que Deus ele tem poder sobre qualquer tempestade, não interessa o tipo da tempestade, eu sei que Deus, ele é Deus acima de qualquer tempestade. E indiferente da forma como eu vou enxergar isso, se eu vou enxergar como uma tempestade vindo na área financeira, como uma tempestade vindo na área da saúde, como uma tempestade vindo num tempo de crise, seja crise econômica, seja uma crise viral, indiferente, Deus é Deus sobre isso. E essa certeza é que tem que calçar o nosso coração e pensar assim, eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei que Ele é poderoso e Ele está acima disso tudo, Ele está acima das limitações. Os nossos olhos, eles não conseguem enxergar o mundo espiritual. E tudo que a gente faz é olhar para a situação que nos rodeia e meio que comparar isso. Espera aí, eu já vi Deus agindo assim, assim, assado. Mas e agora? Será que Deus... Eu coloco uma condição ali. Será que Deus vai me calçar neste tempo difícil? Nesse tempo ruim? E a questão é assim, quem limita a operação de Deus na nossa vida somos nós mesmos. O Deus que pode ressuscitar mortos é um Deus que pode curar uma gripe, o Deus que pode levantar um paralítico é o mesmo Deus que cura uma dor de cabeça. A questão é, como é que eu limito a operação de Deus na minha vida? Qual que é o tamanho da minha fé? E qual que é a medida com que essa fé vai se revelar a Deus, né? Porque a Bíblia diz assim, é necessário que aqueles que o buscam creiam que Ele existe e se torne galardoador dos que o buscam. Então assim, Deus ele se revela na medida da sua fé. Então eu tenho que ter consciência, Gabriel, que Deus, Ele é Deus acima da tempestade. E que não é qualquer tempestade, mesmo que fosse a pior das tempestades, Deus ele não desampara. Deus ele não deixa a gente sozinho. Então, a primeira coisa é, Deus tem poder sobre qualquer tempestade. Eu gostaria que você gravasse isso no seu coração. Eu não sei exatamente qual que é o tamanho da tempestade que você tem enfrentado. Eu não sei qual que é a crise que você tem passado, se a tua crise é a mesma da minha. Mas eu sei que Deus, Ele é Deus sobre isso. E se você crer, Ele pode operar. E Ele pode acalmar. Só que assim, não esqueça, tem que ter Jesus no barco. Tem que ter Jesus no barco. A segunda coisa é fixar os seus olhos em Jesus, porque isso traz paz. Jesus falou assim, a minha paz eu vos dou, eu não vos dou como o mundo a dá, mas a minha paz é uma paz que ela excede o entendimento. Sabe o que é isso? A paz que excede o entendimento é uma paz que ela vai além da circunstância. Você não entende. O mundo pode estar desabando no teu lado, o mundo pode estar caindo, mas o meu coração não perde a paz. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que as coisas não estão indo bem, mas eu não perco a paz. O meu coração ele está em paz, porque eu sei o Deus que eu creio. E é isso que fixar os olhos em Jesus nos traz. Ele traz paz, porque não é uma paz circunstancial, não é uma paz momentânea, não é uma paz que eu olho para aquela situação que me rodeia e eu falo, meu Deus, o que eu vou fazer agora? A gente tem que se preocupar? Claro que a gente tem que se preocupar. É claro, é natural do ser humano se preocupar. Agora, isso não pode retirar a paz que existe dentro de você. Isso não pode, a Bíblia diz, porque vocês andam ansiosos, se vocês não têm como adicionar um fio de cabelo na sua cabeça. Olhem para as aves do céu, olhem para os lírios do campo. Não são vocês muito mais preciosos, muito mais importantes do que eles? E Deus toda a vida os alimentou, os vestiu, nem Salomão em sua glória se vestiu como um lírio do campo. Então nós não podemos permitir que as situações ao nosso redor ditem a paz que há no nosso coração. Mas a gente tem que fixar os olhos em Deus e crer que essa fé, que essa paz que excede o entendimento, ela venha frutificar em nós perseverança, esperança. Crer que Deus ele é Deus sobre a tempestade. É isso que nos diferencia. E terceiro e último ponto, Jesus ele sempre está no seu barco. Se você um dia dobrou os seus joelhos e falou, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, acredite, nesse momento ele entrou no seu barco.
Nesse momento, você deu liberdade para que Jesus viesse, ele deitasse ali no porão, não sei como é o nome, se é a proa, no porão ali do seu barco, mas ele está ali. E a Bíblia diz assim, que Deus ele é um Deus dos impossíveis. Sabe o que é um Deus do impossível? É assim, ó, acalmar o mar você não pode, mas você pode crer que Deus pode acalmar o mar. Então, quando Jesus ele está no nosso barco, e você crê nisso, Jesus sempre está no seu barco, você tira os seus olhos do medo e você começa a olhar para Cristo. Então, as situações que estão ao seu lado, elas começam a diminuir e você começa a olhar mais para Deus. E aquilo, ele enche o seu coração de paz. É incrível porque os 3 pontos, eles estão ligados, sabe? Ao passo que você tem uma fé consolidada em Cristo, e você mantém os seus olhos fixados em Deus, você sabe o Deus que você segue, e o teu coração ele se enche de paz. Eu não permito que a situação dite o meu temperamento, muito pelo contrário. Eu olho para a situação e eu vejo o Deus que eu sirvo, eu falo assim, meu Deus, ele é um Deus sobre qualquer tempestade, e não interessa o tempo que isso leve. Meu Deus é um Deus que ressuscita os mortos. Ele fez isso no Vale de Ossos Secos. Ele fez isso. Então, o que eu gostaria, Gabriel, de compartilhar era isso, né? Uma fé inabalável. Gostaria só de repetir os pontos. Deus, ele tem poder sobre qualquer tempestade. Então, não interessa a tempestade que você está passando. Porque, às vezes, enquanto o mundo está vivendo uma tempestade viral, você tem uma outra tempestade na sua vida. Às vezes é um casamento que está destruído, está bem pior do que um vírus. Às vezes é um trabalho que você não conseguiu. Às vezes é uma crise financeira. Às vezes é um filho com problema. Às vezes o problema, a tua tempestade são as drogas. Mas Deus, ele é Deus sobre qualquer tempestade. É isso que eu quero declarar sobre sua vida. Segundo, fixar os olhos em Cristo, em Jesus, ele traz paz. E não esqueça, a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guarda o nosso coração. Jesus falou, a minha paz eu vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Mas a paz que excede o entendimento, essa paz que vai além da compreensão humana, é que tem que habitar o nosso coração. E por último, Jesus sempre está em nosso barco. Se você entregou a sua vida para Cristo, saiba que a função de pilotar não é mais sua. A tua função é confiar. Deus é quem vai controlar a sua vida. E indiferente se os mares estão atormentados, se as ondas estão cobrindo o barco, cara, você está com aquele que governa a terra. Acredite e creia, Deus pode mudar qualquer situação na sua vida. Em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por você, orar por nós aqui e pedir para que Deus acalme o nosso coração. Amém? Deus, Pai, nós sabemos que muitas vezes a nossa fé, ela é pequena. Deus, como aquele cara, Jesus, que chegou para o Senhor e falou assim, Pai, ele chegou e falou, Jesus, se tu podes, faz. E Jesus falou assim, se tu podes crer, tudo é possível que crer. Pai, muitas vezes nós somos pequenos e nós não sabemos o Deus que nós servimos, nós não conhecemos em profundidade quem o Senhor é. E tudo aquilo que eu quero te pedir nessa noite, Deus, é que o Senhor aumente a nossa fé. Que o Senhor consolide o nosso coração no Senhor, a nossa fé em Ti, que ela seja firmada na Tua palavra, e que ela seja, Pai amado, coberta por essa paz que excede o entendimento. Deus, em nome de Jesus Cristo, que os nossos olhos não estejam mais fixados nos problemas, nas tempestades, mas no Senhor, ó Pai. Eu te peço que o Senhor traga paz aos corações que estão assistindo essa transmissão agora, Senhor. Aqueles que ainda vão assistir, Pai, que o Senhor traga paz. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo cura, eu profetizo transformação e salvação de vidas através dessa live, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que todo mal caia por terra, que toda falta de fé caia por terra, que toda incredulidade caia por terra, que o nosso coração seja firmado no Senhor, que o nosso coração transborde de paz, e que nós possamos conhecer de fato o Senhor, não somente de ouvir falar, mas de caminhar contigo, Senhor. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, Pai, e o meu agradecimento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Fique na paz de Deus, que Deus te abençoe e que essa paz que excede o entendimento
cubra e guarde você por onde você andar. Deus abençoe. De toda a ciência. Daniel, gostaria de primeiro te agradecer por estar aqui comigo. É um prazer muito grande para mim e, cara, eu acho que falou no coração deles da mesma forma que falou no meu coração. E que isso seja uma verdade na nossa vida. E a gente não pode encerrar essa noite sem cantar uma canção. Então, Daniel, já que você é vocalista, tecladista, pandeirista e tudo com isso, vamos lá. Tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Aleluia. Gostaria de agradecer a sua presença, é muito bom ter você com a gente. E eu te espero no próximo Papo de 15.